Jus é o dono do lugar, quem fala é Everson Montanha, estou aqui na Boa, Associação Beneficente Ombro Amigo, localizada aqui em Taboão da Serra, bairro Jardim São Judas. Obrigado aí à presidente Simone Moura pela acolhida, um abraço também ao vereador Sandro Aires, e eu estou aqui com uma, mais do que amiga, né? Uma grande empreendedora na cidade, apresentadora, palestrante, e também ela tem vários empreendimentos ligados à comunicação. Vamos falar aqui com a Midian Almeida. Obrigado, Midian, mais uma vez, mais uma parceria, apresentou Mente Brilhante, que foi sediada aqui também na Boa. Bem-vinda. Muito obrigada, Montanha. Oi, gente. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui ontem, porque muitas das mulheres que eu pude conversar, a Renata, a Ellen, a Elisângela, a Suzana, são amigas e foi uma honra poder participar direto ou indiretamente da presença delas aqui ontem no evento. Show de bola, show de bola. E assim, a galera já sabe que você, em parceria com a Multiweb, já apresentou a palestra, né, no Mente Brilhante, mas você não é uma pessoa de estagnação, você está sempre em movimento. Fala um pouquinho dos processos, né, que a sua empresa tem feito e qual as novidades que esse mercado está te impondo, que faz com que você tenha essas expertises a favor dos empresários. Bom, hoje eu atuo com a Multipotencial Artes, o programa Manas Conexões Negócios e ainda com a Associação Manas Pretas, que é um projeto de propósito e ele não vai mudar, né? Até por conta da minha questão estereótipa e da forma como eu me identifico como uma mulher preta, eu acredito que eu vou perpetuar ainda por muitos anos com o meu projeto social. Hoje a produtora Multipotencial Artes, ela tem como objetivo potencializar histórias. O nosso slogan é: nossa história começa quando a sua potencializa. E nesse formato, a gente disponibiliza serviços como o brand, que é a construção da marca, o posicionamento, a comunicação, tanto para o cliente quanto para a rede social. As redes sociais, que é a gestão, melhor forma de postar, melhor horário, melhor construção de conteúdo. O audiovisual, que eu tenho alguns parceiros que disponibilizam a gravação, a captação e através da nossa direção criativa o melhor formato. E a produção de eventos também, como o evento que vai acontecer dia 28 do 6, esse mês, fica já o convite para você participar com a gente, com a visão sistêmica da Suzana Andrade, que é uma terapeuta sistêmica, minha amiga também, uma mulher que eu admiro e gosto muito, eu aprendi a amar, né? Assim como todas as mulheres que eu faço, a Renata, a Tatiane, a Ellen, a Elisângela, a Aline, que esteve aqui ontem, eu sou essa pessoa. Talvez eu possa parecer muito carente ou muito amável, eu não sei, mas eu gosto de unir todo mundo. As pessoas, né, os empreendimentos em qualquer fase, né, seja iniciante, né, o cara que está vendendo o seu talento ali, seu serviço, produto, serviço, ou aquele empresário, ainda tem uma certa dificuldade com essa questão dessa formação da identidade visual e tudo mais. Quer ter o Instagram, às vezes, mas não sabe muito bem por onde começar. Como é que você consegue identificar isso, né? E quais seriam as dicas que você daria para esse empreendedor para buscar esse melhor posicionamento? Bom, quando a gente visualiza um perfil desarmônico, né, que é questão estética, mas não só questão estética, muitas vezes uma pessoa não tem um perfil esteticamente, vamos dizer assim, bonito aos olhos, mas entrega qualidade, entrega conteúdo. Tem vários perfis que trazem isso, mas o ideal é que você tenha um planejamento, uma linha editorial, você saiba o que vai postar alinhado com o seu objetivo. Por exemplo, eu tenho um canal de comunicação hoje que é o programa Manas Conexões Negócios. Nós temos as pautas, os eventos, as entrevistas sobre o programa, o objetivo e sobre o apresentador. Então, são 5 linhas editoriais. Dentro dessas 5 linhas, a gente destrincha, vai esmiuçando ali o que vai contar e como vai contar. Se a gente tiver um calendário de 10 ou 15 dias, porque criar conteúdo é desafiador e demanda um tempo, a gente consegue ter uma organização. O algoritmo do Instagram não acha tão interessante programar a longo prazo, mas isso facilita. Mas se você já tiver o seu texto, a sua arte pronta e conseguir ter uma rotina de postar na hora, também é muito interessante.
E aí, por exemplo, se você conseguir manter minimamente uma sinergia, né? Por exemplo, se eu postei vídeo, a legenda organizada, uma introdução do que vai ser esse vídeo, uma chamada na capa, uma chamada de ação, veja aqui, veja mais, acompanhe. Para quem produz muito conteúdo, o interessante é fazer um Reels de 30 segundos, né? Ter os 3 primeiros segundos de chamada de ação, uma coisa impactante, depois levar para o canal do YouTube para gerar engajamento orgânico no YouTube. E aí, ainda esteticamente falando, é se alinhar uma identidade visual. Para quem tem CNPJ, dependendo do KENAI, é possível o Canva gratuito, para terceiro setor principalmente. Ou o Canva também disponibiliza versões gratuitas, mas que são possíveis de utilizar ali e criar a sua própria identidade visual. Então, por mais que você, às vezes, você mesmo produza o seu conteúdo, é importante sempre estar alinhado à letra, à cor, às formas e o tom de voz, né? Se você usa um arquétipo mais de sábio, onde você educa e você cuida, ou você usa um arquétipo de governante, quando você é mais ousado, você é mais sofisticado, ou quando você é mais rebelde, você aponta ali o dedo na ferida. Então, tudo depende da forma do seu objetivo, como você quer ser visto e do seu planejamento. É interessante você falar, né, sobre essa questão. A gente também lida com social media, mas até para o leigo, esses processos não são tão simples, né? O que você falou. Não é só criar uma arte, colocar lá naquele dia, mas é tudo um alinhamento, horário, a questão da legenda, tudo um alinhamento. E aí, é difícil a galera conseguir fazer o que precisa ser feito no negócio dela, né? Vender, achar cliente e tal, e ainda fazer esses processos. E aí, qual a dica que você dá para essas pessoas que ainda estão dando murro na ponta de faca, tentando construir e nesse lado não consegue caminhar? É possível, é acessível o serviço? Bom, a gente tem um pacote acessível justamente porque a Multi começou com esse viés de atender pequenos empreendedores, foi onde a gente despertou. Aqui em São Paulo existe os TEIAs, que são centros, eu falo que são centros de empreendedores, de apoio ao empreendedor. É gerenciado pelo ADESAMPA, que é uma agência do governo, né? E aí, através dessa iniciativa, eu comecei a palestrar e eu comecei a ter acesso a um perfil de clientes um tanto mês, né? Um cliente, um empreendedor ainda no porte muito pequeno, nano empreendedor. Qual que seria a minha dica? O primeiro passo é você entender qual é o seu negócio. Eu vendo brigadeiro, ou eu sou psicóloga, ou eu sou contadora. Então, o primeiro passo é você entender. Beleza, eu tenho um perfil de brigadeiro. Então, eu vou postar sobre o que eu faço, como eu faço, se eu tenho algum método específico, feedback de clientes, processos de entrega, né? E é você sempre tentar entregar valor ao que eu faço. E aí ter as referências também. Sempre tem um perfil assim grande ou alguma coisa que você pode buscar essa dica. Então, de primeira, para quem não sabe nada, ainda está começando do zero, é buscar referência com quem já está grande, quem já começou. O segundo passo que eu recomendaria é se profissionalizar, né, fazer cursos rápidos. No Senac disponibilizam cursos de graça, com 2 meses de antecedência, você faz a sua inscrição para concorrer à bolsa e você consegue cursos assim que são valores exorbitantes, você consegue participar de graça. E o ambiente do Senac não tem aquela questão de quem é bolsista e de quem não é. É muito, você conseguiu a bolsa, você é um aluno como qualquer outro. E você conseguir ter pelo menos um objetivo mesmo, sabe? Eu quero que as pessoas conheçam o meu perfil, eu quero que as pessoas saibam o que eu faço. Então, o ideal para quem está começando é, no mínimo, 12 posts. Nesses 12 posts, você vai falar o que você faz, quem você é e o seu produto. E aí você pode colocar quem eu sou, chegou, bem-vindo, da onde nós viemos, por que chegamos, no que nos inspiramos. E aí, como é que eu coloco uma linha editorial? Você pode ter um Google da vida, uma conversa no WhatsApp para você mesmo, um bloco de notas. Você vai colocar como você descreve a sua marca. Vamos dar o exemplo de um brigadeiro. O que é Brigadeiros Amidian? A Brigadeiros Amidian é uma empresa pequena que tem como objetivo levar alegria através dos doces.
Nós temos como objetivo produzir doces de alta qualidade, no futuro gourmetizados para festas e eventos, e o dia a dia em geral vendendo nas ruas e parcerias com as lanchonetes, por exemplo. E aí eu quero levar sabor, quero levar sofisticação, quero levar beleza, e eu vou construir um conteúdo. Hoje eu posso colocar na inteligência artificial também, porque se você conseguir criar um prompt, o que é prompt? Vou tentar ser mais rápido. O prompt é a forma como você descreve alguma coisa, como você pede para a inteligência artificial. Se eu tenho uma noção do que eu quero minimamente, como essa construção de objetivo, eu quero, por exemplo, eu quero construir conteúdo na minha rede social para a minha loja de doces. Eu ainda estou no começo. Então, eu preciso de conteúdos fáceis e adaptáveis para que as pessoas entendam o meu conteúdo. Esse formato de prompt já é bem objetivo, porque a inteligência artificial vai te dar várias possibilidades. E o GPT, que é vamos dizer assim, o pioneiro que larga na frente dos outros, ele é muito interativo. Ele entende o que você faz, ele interage muito com você, né? Ele hoje inclusive pro gratuito, ele consegue entregar bastante. Sim, a versão paga ainda melhor. A versão paga não dá bug, porque às vezes ele fica respondendo umas perguntas bestas, sabe? Às vezes eu acho, você quer que eu coloque em PDF? Você quer que eu coloque não sei o quê? É óbvio, porque o pedido foi esse. E o pago não, o pago é muito mais dinâmico, ele consegue ser mais assertivo. Então, o que eu posso dizer para quem está no começo e não sabe nada, buscar uma referência, tentar entender minimamente um objetivo para você seguir uma linha e usar as ferramentas hoje, GPT, tem o Gama também, que é para apresentação, tem o Canva, que é para designer, tem o Capcut, que é para produção de vídeo, tem o Shots também, que é muito bom para produção de vídeo, e o Instagram ainda disponibiliza muitas outras ferramentas do próprio aplicativo. Quando você vai fazer um Reels, quando você vai fazer um post, tem lá como você editar e colocar. Se você não tem acesso ao Canva, você não quer usar um aplicativo externo, no próprio aplicativo você consegue criar ali já uma forma de se posicionar e descrever o seu conteúdo e manter essa linha de identidade visual que é tão importante. É muito interessante, já fica a dica. Uma outra questão também que eu ia perguntar dentro da linha, até para mim poder entrar em outro assunto, é sobre a consultoria, né? Assim como você está dando essa mini consultoria aqui, gratuita, né, através desse bate-papo comigo, você também tem esse trabalho de consultoria, de enxergar o que o cara tem de erros e acertos, e entregar ali uma estratégia para ele seguir sozinho? Sim, a gente tem alguns cases de sucesso. A gente tem a FAUP, que é a Faculdade União Paulistana, no qual eu estou desenvolvendo com eles uma consultoria estratégica para que haja 25 alunos com o objetivo de 40 alunos, 25 mil reais. Então, até o segundo semestre, até finalzinho de agosto, a gente está desenvolvendo essa estratégia e é uma consultoria que eu estou disponibilizando em parceria, porque é um local que eu também utilizo para o programa Manas Conexões e Negócios, e eu montei essa estratégia junto com os profissionais de lá, que é a Thaís Gornella e também com a Rose, professora Rose, que é a reitora e profissional e responsável pelo espaço. Então, dentro da Multi, dentro desses 6 anos como empreendedora, né, como na linha de frente desse negócio que tem tudo a ver, né, o pilar, o marketing, ele está ali na base da questão de vendas, né, do comercial das empresas, a gente disponibiliza. Então, o que a gente faz? Hoje, como é que eu estou fazendo com a FAUP, que é o meu case mais recente. A gente identificou forças, ameaças, fraquezas e oportunidades. Então, a gente entendeu todo o processo da... Raiz do marketing. Oi? A raiz do marketing. A raiz do marketing. Então, a gente entendeu todo o processo, tudo que a FAUP tem, que não tem, onde está, onde não está. E depois a gente destrinchou cada passo dessas forças, ameaças e oportunidades para ter um plano de ação, para suprir cada uma dessas situações. E aí a gente tem um plano de ação e atividades que precisam ser feitas para chegar nesse objetivo. Então, em oportunidades, a gente tem as entidades sociais, tem as escolas, tem as redes sociais, tem os influenciadores, tem os parceiros. E a gente criou um plano de ação para cada uma dessas oportunidades. E depois a gente vai fazer um mapa mental, um mapa organizacional da empresa por um todo para entender como funciona também a mentalidade dos líderes e dos clientes e também uma pesquisa sobre como funciona
como funciona, qual é a visão dos clientes, né, que são os alunos. Então, a gente está construindo isso, ainda a gente está na prototipagem, né, que é um passo a passo, mas eu espero que eu consiga, né, levar, porque para mim, como marqueteira ali, é importante que haja esse retorno, né, 40 alunos e esse retorno financeiro que é tão importante. Com certeza, com certeza. Eu queria te perguntar, esse talento que você despertou para apresentação, né? Como é que foi essa construção? A gente até bateu um papo recente quando eu fiz o convite para apresentar esse evento, mas ela já tinha tocado no coração dela essa ideia de apresentar, inclusive ela já estava com todo o formato do programa dela. Conta como é que foi essa construção e como é que está sendo hoje você sendo apresentadora. Até ontem você ganhou o certificado de apresentadora. Sim. Nossa, fala um pouquinho sobre esse momento. É muito legal você falar disso, porque eu venho desde a pandemia produzindo conteúdo, fiz o projeto Lives com artistas, que eu convidei vários artistas para falarem sobre a sua vivência e sobre o processo de pandemia. Depois eu comecei com Manas Pretas Days em 2023, onde eu abri o talk show. Eu havia participado na Febracis de um evento e eu mesma perguntei, assim, lá na Febracis é assim, você chega no espaço e você tem uma caixinha de perguntas para os profissionais que estarão presentes e eles elaboram uma programação com outros profissionais da própria instituição. Na Nebraska Monteiro, ela foi organizadora nesse dia e ela é praticamente societária, sócia fundadora, ela é uma pessoa importante da Febracis da Paulista, né? Eu acredito que ela seja responsável por aquela franquia ou corresponsável. E nesse dia, eu mesma fiz uma pergunta de marketing e eu mesma respondi, porque não tinha ninguém de marketing. E eu fui para lá na frente. E foi muito legal, porque eu mesma perguntei e eu fiquei quase 2 horas conversando com as mulheres, respondendo perguntas sobre marketing, sobre performance, sobre brand. Foi muito bom. Depois daquele dia, o Manas Pretas Day, ele foi dias depois. E aí eu reproduzi o modelo de talk show porque a aderência de público foi de apenas 100 pessoas e o espaço que eu tinha era para mais de 1.000 pessoas e a gente não conseguiu comportar tudo isso, as pessoas não foram. E aí no pátio onde a gente realizou o evento, eu falei, vamos fazer um talk show então. Chamei as mulheres, em vez de elas falarem sozinha, eu chamei todo mundo junto e eu fui intermediando as conversas. Então, naquele momento, eu já estava ali promovendo essa questão, só que eu não tinha um nome para dar. Eu fiz um talk show no dia do meu evento por uma necessidade para poder contemplar todas as mulheres que eu queria que tivessem fala, né? E fora tudo isso, desde 2021 eu já comecei a dar palestra pela TEIA. Então eu comecei a criar um laboratório. E em 2018 eu comecei a palestrar pela Anviong, que é a Associação de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, que é pela Vlasta Budil, que é minha amiga, é uma mulher que me acompanha desde 2000 e pouquinho, 2018, porque ela sempre me ouviu e sempre me deu ali visão sobre a parte da associação. Então eu já fazia esses trabalhos, eu estava ali, só que eu não tinha um nome, eu não tinha um posicionamento e nem uma clareza. Quando eu comecei a ter esse posicionamento e essa clareza, foi quando eu comecei a participar nos bastidores de outras apresentadoras e eu comecei a me incomodar. Porque eu pensei, eu não sirvo para trabalhar para ninguém, não é essa vida que eu quero. Só que por essa questão de gratidão e por ser uma outra mulher, outras mulheres, e que nem eu dei o exemplo com as meninas, eu estou o tempo todo valorizando as pessoas que eu gosto e as empreendedoras que eu considero. Não era muito diferente naquela época. Então, isso foi me incomodando. E aí eu fui entendendo que eu sempre tive potencial, sempre falei bem, e ficar ali nos bastidores de um outro projeto, de um outro programa, de uma outra situação, não me fazia feliz. Foi então que eu despertei. E eu também tinha um certo receio, porque eu estava diretamente ligada com os projetos audiovisuais, eu tinha receio de ter o meu próprio projeto audiovisual e parecer que eu estava... a Midia vai ser invejosa, a Midia é recalcada, não sei. Não me senti feliz em continuar lá, mas criei o meu e descobri que faço muito bem, né? Porque o primeiro programa foi muito bom, o segundo foi muito bom e vocês podem me acompanhar nas redes sociais que vocês vão ver também como eu sou, né? Para dizer se eu sou ou não boa. Então, depois de todo esse processo, um processo até desafiador, porque eu comecei a fazer algo que outras pessoas próximas faziam e comecei a fazer um pouco, posso dizer até que melhor, de certa forma, porque eu sou profissional de marketing, então vocês podem olhar o perfil do Manas Pretas, Manas Conexões e Negócios, a gente tem 4 meses de projeto, a estrutura, o formato, o engajamento tem sido muito bacana.
E a gente tem feito algo com qualidade. E eu não acredito que eu teria tantas oportunidades, tantas possibilidades, se eu realmente estivesse fazendo algo que não fosse meu, né? Porque eu acredito que se eu estivesse fazendo algo por inveja, por recalque, por uma questão de, nossa, você faz, eu vou fazer também, porque eu não quero ficar atrás de você. Mas eu já estava fazendo isso há muito tempo, eu estava perdida ali. Mas eu acho que também tem a questão do propósito, né? Porque, igual, por exemplo, a gente fala dos Mentes Brilhantes, é um ciclo de palestra como tem um montão de outros eventos aí. A questão é, por que hoje a gente conseguiu chegar à marca de mais de 40 eventos? Porque a gente tem uma entrega específica, que é diferente por exemplo, de um evento que tem um primor de organização. O nosso evento não tem esse primor, nem tem essa pretensão. Eu acredito até que pelo teu propósito, né, você tem uma entrega diferente, uma experiência para a pessoa que está no teu evento, né, que está no teu talk show, no teu programa, é diferenciado. Né? Não à toa que você carrega, né, as pessoas. Eu, através dela, conheci uma série de meninas com um talento sensacional, que ontem a gente deu oportunidades aí, pelo menos para 2 delas, e muitas outras virão, né? Mas é o propósito que você está desempenhando que faz com que você tenha chegado onde você chegou. Questão do propósito. A Associação Manas Pretas é um projeto social voltado ao propósito, porque eu me descobri mulher negra em 2019. Foi quando eu entendi que eu ia usar o meu cabelo cacheado e natural, sim, que eu ia valorizar minha ancestralidade e minha representatividade. Hoje eu não sou tão ligada a essas questões políticas, né? Eu entendo que o fato de eu ser uma mulher preta de negócios e uma mulher que se identifica e valoriza a sua própria identidade já é um ato político, mas eu não sou mais uma pessoa que vive tanta a questão política na raça, né? Aquela coisa de gerar movimentos de militância. Não sou mais dessa forma, não me identifico por enquanto. Não me identifico, não é aquilo que eu faria. Então, eu vou promover a diferença gerando negócios, gerando oportunidade e gerando empreendedorismo para outras mulheres. E como eu faço isso? Com os eventos, com o meu conteúdo gratuito, abrindo portas para outras pessoas, fazendo conexões e networking. Então, hoje, o meu propósito com a associação é justamente valorizar a história de várias outras mulheres, sem pesar tanta questão política. Então, eu tenho um projeto muito bom, muito bonito, e eu acredito que eu não precise levantar uma bandeira de partido ou de movimento, porque automaticamente o fato de eu ser uma pessoa que sabe quem é, que veio para ajudar outras pessoas, que tem esse propósito, não vai precisar ficar afirmando o tempo todo, porque era algo que eu fazia o tempo todo, né? Então... Eu até acho que isso, na verdade, é uma questão de tempo também. Que hoje, talvez, a tua prioridade tem que ser o teu posicionamento e tua estabilidade. Sim. Então, a estabilidade do teu negócio, a estabilidade de você financeira e a estabilidade do teu propósito, né? Da Manas Pretas. Mas, porque você também, por ser do audiovisual, você vai acabar recebendo convite, tá dentro desse meio, pode ser não ser agora, nesse momento, mas acho que em breve essa questão racial vai tocar o seu coração por conta da dificuldade que há no meio. Então, todos os dias eu passo inúmeras dificuldades por ser uma mulher negra, por ser uma mulher periférica. Mas eu não... Sabe quando você não fica batendo em cima da mesma tecla? Você não se vitimiza? Eu vou ser cancelada por isso, meu Deus, mas... Não, mas eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo o que você quer dizer. O teu propósito está sendo cuidado no Manas Pretas. Isso por exemplo, eu particularmente eu não tenho nenhuma associação ou e até uma questão que as pessoas até me cobram com relação a essa questão. Por eu ser negro, eu tenho um espaço, eu criei meu próprio espaço, através do meu canal, através dos eventos, e você não vê eu falando sobre isso, sobre essa questão. A questão do meu cabelo é que eu gosto mesmo de ver cabelo grande, e é assim. Se eu cismar amanhã, eu cortar, eu corto, minha esposa que sabe. Só que acontece, quando a gente também fica muito nessa questão do racismo, de não sei o quê, parece que tem uma coisa, lei da atração.
parece que as coisas já começam a vir de uma forma. Pô, eu ando em lugares que às vezes só tem eu de negro. Você já falou isso sobre isso comigo também. Às vezes tá em lugares que é só você de negra. E assim, as oportunidades não deixam de aparecer por conta de você ser negro ou não. Você ser negro ou não. Acho que a gente está criando o nosso caminho, apesar de ser negro, ou por ser negro, mas eu acho que o nosso caminho é independente de ser negro. Acho que é por aí. E quando você é uma pessoa negra, porque assim, o contraste de tudo isso é porque eu tenho muita consciência, eu sei muito bem, eu estudei, eu tenho a noção dos dois extremos, esquerda e direita, eu tenho muita noção do que é ser uma mulher branca, uma mulher negra, tenho muita noção do que é ser uma mulher negra no meio de brancos. Porém, eu venho, a forma como eu entrego o meu trabalho, a forma como eu interajo com todas as pessoas me possibilitam não ser considerada a negra no meio dos brancos, né? E é assim que vem acontecendo comigo. E aí, claro, eu já sofri racismo, já sofri indiferenças, já sofri várias situações, eu assisto televisão todos os dias, eu sei dos índices, eu sou uma mulher mãe solo, eu sei das questões, das estatísticas, eu sei da questão da sociedade, mas eu escolho viver de uma outra forma, pautar da minha realidade, sim, porque se eu estiver num movimento de um TEDx da vida, for falar da minha biografia, de onde eu comecei, eu vou citar, sim, a questão de ter sido uma mãe solo, muito jovem e ainda mulher negra, mas do dia a dia, todos os dias da minha vivência, quando eu entrego o meu trabalho, quando eu vou palestrar sobre o que eu entrego, sobre a importância de empreender, eu não foco tanto nessa questão como eu fazia há muitos anos, né, quando eu comecei, e como eu vejo tantos movimentos que param somente nisso. As pessoas acabam focando muito nessa realidade do que houve, né, e elas não, como você falou, essa lei da atração foca muito no que há. Realmente, existe muita injustiça, existe sim uma necessidade de reparação histórica, mas é que nem uma amiga minha, antiga Rose, que falava para mim, ela falava para mim, a gente tem que parar de arrastar corrente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu respeito todas as lutas, tenho amizade com todos os tipos de pessoas, até porque há pouco tempo atrás eu era uma pessoa política, uma pessoa pré-candidata, né? Não sei se eu irei me candidatar, mas de 2020 para cá eu aprendi a me relacionar com todo tipo de gente. Por quê? Se eu for sua representante de uma irmã evangélica ou de uma irmã uma mana da Umbanda, eu vou precisar representar os mesmos direitos delas. Então eu aprendi a entender todo o movimento das duas pessoas. Então hoje eu acredito que eu vou ser uma mulher de sucesso e eu prefiro enaltecer o meu gênero, né? Nesse movimento que eu tô hoje. E a questão racial, ela é importante, uma consciência que a gente saiba, mas eu não tem mais tanto sentido para mim eu ficar batendo em cima disso, sabe? Eu não me identifico. Se eu precisar apoiar um movimento de um amigo, ou entender como há essa questão de consciência, eu farei. Mas eu, Midian, sendo a representante dessa forma, não é mais uma coisa que eu acredito que eu irei fazer nos próximos... Olha, eu tô nessa vibe. Manas Pretas continua. É um movimento que a gente... valoriza e empodera mulheres empreendedoras periféricas e o recorte racial, porque a gente entende a necessidade dessa questão de consciência, mas eu me identifico muito mais com a Midian de negócios, que vai crescer, vai fazer sucesso, né? Não que eu já não tenha uma certa notoriedade, e vai trazer outras mulheres pela questão da representatividade. Maravilha. Ó, considerações finais, dá sua rede social para o pessoal seguir e fala sobre os próximos movimentos seu aí, agenda e tudo mais. Midian Almeida, MKT, meu perfil pessoal, e também com dicas sobre marketing e negócios, programa Negócios e Conexões, Multipotencial Artes _ produtoras, Manas Pretas TS e Manas Pretas Day, dia 28/6, às 9 horas da manhã, sábado, no espaço colaborativo, nós teremos o evento Poder da Palavra, comigo falando sobre conexões, negócios e comunicação, e com Suzana Andrade, convivência sobre constelação sistêmica, com foco em autodesenvolvimento e autoestima. Gostaria muito de estar, mas justamente estarei gravando no Rio de Janeiro, no Caxambi, Estúdio 798, Monte Webcast, e então não vou poder estar junto com ela.
Querida, Deus abençoe. Muito obrigado pela tua Obrigada vida aqui. E tamo junto. Em outubro nós estamos de volta em Taboão. Já recebi até convite para vir morar aqui. Opa! Vamos para cima. Vamos pensar aí. Eu vou chegar em casa, vou conversar com a esposa, para a gente saber o que a gente vai fazer. Mas Deus é o dono do lugar. Acabou o esculacho. Bora viver, que viver é diferente de estar vivo. Beijo do Pesadão.